1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. Não, aqui está diferente. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não foca em injustiça, mas folga com a verdade. Amém? A nossa tradução é um pouquinho diferente. A palavra caridade aqui, ele é a mesma, tem o significado de amor. Em uma outra tradução, no verso 4, que a gente vai tratar hoje, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que uma das características do amor verdadeiro é que o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Se você ama um homem ou uma mulher, você tem um certo interesse pelaquela pessoa. Interesse de constituir uma família, interesse de ter filhos, ou coisas semelhantes. Esse é um amor verdadeiro também. Mas o amor que Paulo trata aqui, ele é muito mais do que isso. É um amor que o único interesse é proporcionar o bem ao próximo. É um amor que você não espera nada em troca. Porque se você ama alguém, que você tem um sentimento amoroso, você espera algo em troca. Você espera filhos, você espera construir uma família. Isso não é errado. Mas Paulo, ele vai tratar desse amor ágape, desse amor divino aqui, mostrando que você não espera, é um amor que não se espera, um amor que você não cobra, é um amor que consiste em se doar mais do que em cobrar alguma coisa. E Paulo diz no capítulo 10 dessa carta aos Coríntios, no versículo 24, diz assim: ninguém busca o seu próprio bem, mas o bem do próximo. Esse amor que Paulo diz aqui é um amor que está mais preocupado no que agrada ao próximo, no bem do próximo, do que no seu próprio bem. Filipenses 2:4, ele vai falar assim: a cada um deve buscar não o que é propriamente seu, o bem para si mesmo, mas o bem para o próximo. Então, no versículo 6, vai ser o versículo de hoje, tá bom? Quero que vocês leiam de novo esse versículo aí, se vocês estiverem com a Bíblia aberta. No versículo 6, diz assim: o amor não se alegra com a injustiça. Na nossa tradução está caridade, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Injustiça é algo que fere a lei, é algo que é iníquo, algo que vai contra aquilo que é justo. Então, Paulo diz: eu não posso amar alguém e vendo a pessoa fazendo injustiça, fazendo de conta que não estou observando nada. Então, o amor genuíno não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade. Se você se alegra com a injustiça que ocorre na vida de alguém, seja do seu pior inimigo, você não está a demonstrar amor. Então, Paulo vai tratar de dois assuntos que eu quero falar com vocês: o amor e o quê? E a verdade. Às vezes, nós pensamos que precisamos ser muito simpáticos com as pessoas para demonstrar muito amor por elas. Nesse texto que Paulo fala, que é o texto conhecido como... Não tem um texto que fala de amor como esse aqui. Em nenhuma parte ele coloca simpatia, ou brincadeiras, ou coisas semelhantes. Ele vai falar assim: olha, aqui o amor se alegra com a verdade. Isso quer dizer que quanto mais amor você tiver por alguém, mais prazer você terá em demonstrar a verdade para aquela pessoa que você ama. As pessoas precisam conhecer a verdade, não apenas a nossa simpatia.
a nossa simpatia não tem poder para livrar ninguém do inferno, mas a verdade tem poder. Às vezes a gente quer aconselhar alguém que já passou por uma dificuldade, a gente é mais preocupado às vezes em transmitir um conselho simpático, agradável, do que transmitir a verdade em si. As pessoas precisam não apenas da nossa simpatia, elas precisam de Cristo, elas precisam da verdade do Evangelho. Nós vivemos numa geração que distorce o significado da palavra amor, do que o sentido da palavra amor. As pessoas acham que para você demonstrar amor com alguém é não discordar com nada que aquela pessoa diz. É tudo que você precisa fazer para parecer uma pessoa amorosa na nossa geração é aceitar tudo, não discordar de ninguém, ser omisso à verdade. E quando atacarem uma verdade bíblica que talvez possa ferir outra pessoa e perguntarem para você o que você pensa sobre aquela verdade, tudo que você precisa fazer é dizer o seguinte: olha, tudo bem, eu não faço isso, mas eu acho que isso é quê? Que isso é normal. A gente usa essa palavra que eu não faço isso, para isso é normal, para fazer o quê? Para não ferir a outra pessoa. Porque se você não faz algo se você não faz algo que é errado e acha normal, você é uma pessoa mundana. Por que a gente às vezes toma essas atitudes? Eu não faço, mas acho normal. Porque nós, no nosso mundo em que vivemos, fomos ensinados que se você discordar de alguém, você não está demonstrando amor para aquela pessoa. Então, não se pode amar alguém se estamos ocultando verdade para aquela pessoa. Não se pode amar as pessoas sem demonstrar a verdade para elas. Então, dizer que você não faz algo que é errado, mas acha normal, isso é uma monstruosidade. Então, as pessoas hoje têm um certo preconceito, eu vou falar preconceito mesmo, eu falo um certo receio de demonstrar a verdade para não serem mal vistas. Mas é assim, onde não existe verdade, não existe amor. Se você oculta a verdade em alguém, você vai ocultar o verdadeiro amor para aquela pessoa. Então Paulo, no versículo 6, fala assim que o amor só se alegra com a verdade, se regozija. Então, nós, em nome do amor, nós às vezes sacrificamos a verdade de Deus. Nós realmente sacrificamos. Então, acho que vocês já ouviram isso, né? Ou você já disse isso. Olha, o amor, a gente fala assim, a verdade, a gente nem fala a verdade, a gente fala a doutrina. A doutrina separa, mas o amor faz o quê? O amor nos une. Vamos esquecer isso de doutrina, vamos esquecer isso de ensino. O que importa é o quê? É o amor. Não é isso que a gente diz, não é isso que a gente mais ouve. Então a gente, para mostrar um certo amor falso, a gente sacrifica o quê? A verdade. Então, você nunca deve permitir que Satanás te faça pensar que é possível demonstrar amor sem demonstrar a verdade. Isso não é difícil, isso é impossível. Então, não importa quão bem você faça para alguém. Se você ocultou a verdade para aquela pessoa, você não demonstrou amor. Não importa quão bem você faça para alguém. Nenhum bem que você fazer para aquela pessoa se compara com o bem de falar a verdade para ela. De contar a verdade de Cristo. Então, as pessoas hoje, elas não precisam apenas da nossa simpatia, elas precisam da verdade de Deus, da verdade do Evangelho. Porque os nossos conselhos, eu repito, por mais bons e agradáveis que forem, não têm poder para mudar ninguém. Ninguém vai mudar com a tua simpatia. Ninguém será livre do inferno por você ser muito simpático. As pessoas vão mudar, vão ser livres do inferno, dos vícios, das drogas, dos pecados, ouvindo a verdade de Deus. Então, por causa desse fenômeno que nós vemos na nossa geração, né? Desse fenômeno de sacrificar a verdade em nome do amor, a gente vê que hoje as pessoas não pregam mais sobre adultério, não pregam mais sobre fornicação, não pregam mais sobre o homossexualismo, não pregam sobre nada. Por quê? Porque isso é algo que, de acordo com o nosso mundo, não é demonstração de amor. Então, as pessoas, geralmente pastores falam, não, a gente é mais focado no amor. A gente é mais focado no amor. É isso que a gente diz. Então, o pastor mostra seu amor pela igreja pregando a verdade para ela, não ficando bajulando as pessoas para as pessoas gostarem dela. As pessoas devem gostar da verdade. Pouco importa se as pessoas gostam do pastor ou não, elas devem ser firmes na verdade. Então, hoje,
por causa de tanta mentira que as pessoas ouvem, quando elas ouvem a verdade, elas chamam aquela verdade de discurso de ódio. Ah, não, aí falam que aí não tem amor, mas, olha, falando para vocês, não é falta de amor você chegar em alguém que está caminhando em direção do inferno e alertar, dizendo que se você permanecer nos teus pecados, você será condenado. Isso é a maior demonstração de amor que você pode fazer em alguém. Mas hoje, o que nós estamos? Nós estamos mais preocupados em ser legal com as pessoas do que ser amorosas, no modo bíblico. Olha, eu não estou dizendo para vocês, irmãos, que o amor, ele é mais importante, que a verdade é mais importante que o amor e a paz. Eu estou a falar para vocês que onde não existe verdade, não existe nem paz, nem amor. Não existe. Então, a caridade, o amor, sem a verdade, é um sentimento vazio, é um sentimento que faz mais mal do que bem. Hoje em dia as pessoas não querem ser amadas, elas querem ser bajuladas, elas querem que você concorde com tudo que elas fazem sem as confrontar. Então, as pessoas vêm falar, se a gente começar a falar dos pecados das pessoas, principalmente na igreja, no evangelismo, as pessoas não vão querer ir para a igreja, as pessoas não vão querer se firmar em Jesus, as pessoas vão rejeitar, as pessoas dizem isso como se isso fosse uma grande novidade. Isso não é nenhuma novidade. Antes nós temos esse pensamento, o próprio Cristo já disse, em João no capítulo 14, no verso 17, ele vai falar assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Jesus falou, o mundo não pode, não é que o mundo, se ouvir a verdade, não vai gostar, é que o mundo já não gosta disso. Jesus falou que o mundo não pode receber, então nós não pregamos a verdade porque as pessoas gostam dela, mas é porque elas precisam, e sem a verdade elas não podem ser salvas, não podem. Então, eu quero convidar você a fazer uma análise. Qual foi a última vez que você ligou a televisão da sua casa, colocou um programa na rádio ou na TV, sei lá o que for. Você viu um pastor pregando, por exemplo, sobre adultério, sobre o homossexualismo, sobre, como é que eu vou falar para vocês? Sobre a fornicação. Qual foi a última vez que você ligou a TV da sua casa? Você viu nesses programas famosos alguém denunciando o pecado dos governantes? Qual foi a última vez? Ninguém faz isso. Ninguém. Por quê? Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas em divulgar o quê? Em divulgar a própria imagem, em popularidade, porque pregar isso retira audiência, retira a popularidade desses canais, da mídia. Então, e a gente vê que até mesmo as pessoas os pregadores modernos, as pessoas modernas, até nós quando evangelizamos, às vezes as pessoas falam tanto sobre amor, não é porque entendem o amor bíblico, não. Mas é porque os seus ouvintes gostam de ouvir sobre o amor. O foco principal não é Deus, não é ensinar o amor de Deus, é satisfazer o quê? O gosto do ouvinte. Então, a gente às vezes fala assim, Deus te ama de forma incondicional. Isso é uma verdade, mas não é a única verdade que existe. Eles ocultam outros pontos da verdade. Eu estava vendo um filme esses dias que acho que vocês conhecem, né? Acho que é a Viúva Negra, né? O pastor assistiu aquele filme e assisti. Aí, a mulher fala algo muito importante que eu gravei, ela fala assim, quando se oculta detalhes essenciais na verdade, a verdade perde o poder e torna-se ambígua. Quando você oculta detalhes essenciais na verdade, abre um caminho para o erro. Não é apenas que o amor de Deus é incondicional. Ele é incondicional por Deus amar o homem. Deus abomina o pecado do homem. Deus alerta o homem para se livrar do pecado. Deus deu essa lei aqui para a gente ter conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo fala que a lei, ela veio para nos dar o quê? Conhecimento do pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não é possível conhecer o amor de Deus sem conhecer a sua verdade, sem anunciar a verdade para o povo. Então Jesus diz em João, no capítulo 14, no verso 23, o seguinte, se alguém me ama, guardará o quê? Guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Deus ama aqueles que amam a verdade, a sua palavra. No versículo 24 ele diz assim, quem não me ama, não guardará a minha palavra. As pessoas querem ouvir sobre amor, mas não querem ouvir sobre a verdade, não querem ouvir sobre o amor de Deus. Jesus fala assim, é impossível alguém conhecer o meu amor sem conhecer a minha
palavra. Então, o amor que a gente vê hoje é um amor sentimentalista demais, sem verdade, um amor vazio. Então, as pessoas às vezes pensam que é possível conhecer o amor de Deus sem conhecer a palavra. Então, Lutero, há muitos anos, ele vai escrever algo, esse problema desse amor falso, que eu falo que é falso, né? Esse amor sem verdade que a gente vê hoje, ele confronta dizendo o seguinte: se com a voz mais elevada e a exposição mais nítida eu professar toda a porção da verdade de Deus e não professar exatamente aquele pormenor que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, não estou professando a Cristo, ainda que esteja professando com ousadia. Então ele diz: ali onde a batalha é intensa, a lealdade do soldado é provada. E ficar firme em todos os demais pontos do campo de batalha será mera fuga e vergonha se o soldado falhar naquele momento. Lutero está dizendo assim, olha, não importa quantas verdades você dizer ou quão ousado você for, se você evitar falar justamente aquela verdade, que é a verdade que as pessoas têm transgredido, em nome do amor ou em nome da paz, você é covarde. Isso é o que o Lutero está dizendo aqui. Não importa se você é ousado em muita coisa, se você evitar justamente aquele ponto que vai ofender as pessoas, em nome do amor ou da paz, você é um covarde. Então, ele vai falar o seguinte: ali onde a batalha é intensa, a lealdade do soldado é quê? É provada. Sabe quando você está no seu trabalho, aparece um parente na sua casa, um amigo, que você vê que está fazendo uma coisa muito errada, você fala assim, eu não posso falar isso aqui agora, porque vai estragar o ambiente. Então o Lutero fala assim, ali onde a batalha é intensa, a lealdade do soldado é provada. É aí onde a sua lealdade é provada. Faz 2 meses que eu estava evangelizando aqui na Rua de Cima. Aí uma mulher falou assim, eu nunca mais fui na igreja porque o pastor falou uma coisa muito pesada para mim. Eu falei, o que o pastor falou? Aí a mulher falou assim, olha, eu perdi o meu pai e o pastor disse que a pessoa que não crê em Deus, quando morre, vai para o inferno. Aí eu perguntei, mas como é que era a vida do seu pai? Ele temia o que Cristo ensina na sua palavra? Ele obedecia, ele creu no Senhor Jesus? A mulher disse não. Então, na consciência daquela mulher, o pastor não demonstrou amor com ela, dizendo a verdade. Porque se a pessoa não se converte, vive no pecado, vai seguir o mesmo caminho que o pai seguiu. E a gente vê que, às vezes, a pessoa é tão ousada no púlpito e falando um monte de coisas, denunciando coisas que não trazem nenhum problema para ele, mas quando alguém chega e pergunta assim, se o meu parente que morreu amanhã, que morreu ontem, e não crê em Cristo, ele está onde nesse exato momento? A gente, às vezes, tem tendência de ocultar essas verdades, mas são verdades que Cristo nunca ocultou. A gente conhece que o Evangelho, ele é a boa notícia. Apesar do Evangelho ser uma notícia ofensiva, ela não deixa de ser uma boa notícia, porque ela nos adverte do perigo que a gente pode correr se negligenciarmos a verdade. Você lembra de João Batista, irmãos? João Batista, ele uma vez viu Herodes se deitando com a esposa do seu irmão, de tão grande amor que João Batista tinha no coração. João Batista não conseguiu se conter, se calar. João Batista chegou no rei Herodes e falou, olha, isso é errado, isso é pecado contra Deus. E João Batista sabia que dizendo isso, denunciando o pecado do rei, ele seria morto. Ele perderia a cabeça, mas ele preferiu perder a cabeça e a vida do que deixar uma pessoa se perder. Isso é o amor verdadeiro. João Batista não é como esses falsos profetas que ficam fazendo propaganda para políticos na televisão, nos púlpitos. Não. João Batista chegava e denunciava o pecado dos governantes da sua época, porque ele tinha amor em seu coração. Porque, olha, João Batista não era um profeta sentimentalista, sabe? A gente vê um sentimentalismo vazio. Hoje em dia, aquilo que vocês já viram isso, a gente vai ver, tem um cartaz lá no Facebook onde o Senhor Deus sabe, nos perdoa porque a igreja te feriu, perdoa a igreja. Isso é estupidez. Isso é estupidez. Essa mensagem transmite a ideia no mundo de que Deus está errado por dizer a verdade e o mundo está certo por viver na mentira. Isso é um sentimentalismo vazio.
A gente pega um cartaz, às vezes, e coloca assim, Jesus ama você, Jesus te ama. Isso é verdade, mas é muito mais do que isso. Aí você encontra alguém, entregue no lixo, no pecado, e você dá um abraço na pessoa, fala, Jesus te ama, Jesus, você dá um beijo na pessoa, dá um abraço e tudo, e você acha que você evangelizou a pessoa, e a pessoa permanece no erro. Tudo que você fez é fazer com que a pessoa caminhe em direção do inferno com mais sentimentalismo no coração. As pessoas precisam da verdade, não apenas nossos abraços. As pessoas precisam conhecer a verdade. A Bíblia fala que quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, faz a sua primeira pregação, aí em Atos no capítulo 2, no verso 23, ele fala assim, vocês assassinaram Jesus. Vocês mataram um homem justo. Em Atos 7, no capítulo 52, Estevão jovem, assim como nós, ele chegou e falou assim, olha, vocês são assassinos. Vocês assassinaram um homem, Jesus. Ele não chegou falando assim, não, deixa eu dar um abraço para você. Não, ele chegou e falou, olha, vocês são assassinos. Vocês mataram um homem justo. Mas esses homens hoje seriam vistos como quem? Como pessoas que não têm nem amor no coração. Olha o que Jesus fez. Jesus chegou e falou assim, arrependam-se, raças de víbora, arrependam-se dos vossos pecados. Não tem um homem que tem mais amor do que Jesus. A gente às vezes fala assim, a gente pensa que Jesus, quando chegava nas pessoas, começava a oferecer buquê, dava docinho nas pessoas, dava um abraço daqui. Não! Jesus chegava e pregava para as pessoas, mostrava a verdade. É isso que nós precisamos, da verdade. Então a Bíblia vai falar que aqueles homens, depois que ouviram que eles assassinaram Jesus, eles perguntaram para Pedro, tudo bem, a gente realmente assassinou esse homem, mas o que faremos nós? Nós vemos Pedro falar assim, olha, vocês não precisam fazer muita coisa não, tudo que nós queremos é transmitir para vocês o amor. O resto acabou, é só amor. Não é isso. Pedro falou assim, arrependam-se e sejam batizados para que Deus cancele, para que Deus perdoe os vossos pecados. Homens como Paulo, como Estevão, como Pedro, eles morreram pela verdade porque sabiam que a verdade está acima de qualquer outra coisa. Eles anunciavam a verdade porque eles tinham amor nos seus corações. Eles tinham esse amor entranhado neles. Então, esse sentimentalismo vazio e moderno tem feito o mundo ter uma visão errada da igreja. Tem feito o mundo ver a igreja de forma errada. Então, vocês vão ver que hoje em dia as pessoas vão para a igreja com motivações erradas. Elas pensam que devem ir para a igreja para se sentirem bem. Com muita frequência você evangeliza alguém e fala assim, não estou muito bem não, eu preciso ir para a igreja. E quando a pessoa não está mal, quando a pessoa está bem, ela para de ir para a igreja, né? A culpa disso é nossa. Nós transmitimos na igreja, para o mundo, essa ideia. Então, por que as pessoas que a gente evangeliza, às vezes, a gente evangeliza, quando elas vêm para a igreja, ouvem a verdade, e elas vão embora. Porque elas acharam que chegariam na igreja, encontrariam outra coisa, encontrariam uma coisa vazia, que a gente transmite, às vezes, no nosso evangelismo. Hoje as pessoas, quando vêm para a igreja, às vezes, quando é denunciado o pecado, ao invés delas mudarem de vida, elas mudam de igreja. Ao invés delas pararem de pecar, elas param de ir para a igreja. Por quê? Porque elas ouviram fora da igreja que a igreja existe para satisfazer os seus caprichos, os seus gostos, para elas se sentirem bem. Nós transmitimos essa ideia para o mundo. Somos nós que fizemos isso. A igreja é um lugar da verdade, de conhecer o verdadeiro amor de Deus. A nossa forma, às vezes, de evangelizar, de anunciar eu não sei qual o nome, esse sentimentalismo vazio, né? Para as pessoas tem uma imagem errada da igreja. A gente vai ver que as pessoas hoje não vão para a igreja para procurar Deus. Elas vão para a igreja para procurar soluções para os seus problemas. Elas não vão para a igreja para se encontrar com Deus ou para ouvir a sua verdade. Elas vão para encontrar uma solução específica ali. Por isso que a gente vai ver hoje um monte de cultos. Vamos resolver o problema financeiro, vamos resolver o problema do casamento, vamos resolver o problema do filho, vamos resolver o problema daquilo. As pessoas acham que a igreja existe para resolver os problemas assim. O maior problema que o ser humano tem é o pecado. Todos os problemas causados nas pessoas, eles são causados por causa do pecado. Se você resolver os teus pecados, todos os seus problemas serão resolvidos.
Então a gente vai ver que existe sempre um culto de acordo com a necessidade das pessoas. Por quê? Porque o centro desses cultos não tem sido Deus, mas o problema das pessoas. Por isso que elas vão embora quando o problema está resolvido, sem saber nada sobre o amor de Deus. Ah, o culto disso, o culto daquilo, culto da libertação. Você vê, tem lugares que tem culto da libertação num domingo. No próximo domingo tem culto de libertação também. Você fala, pô, será que o culto de libertação da semana passada não funcionou? A gente precisa conhecer a verdade. A verdade liberta o ser humano dessas fantasias vazias que existem. Então, nós precisamos de Cristo. Todos vocês aqui têm problemas. Nós temos problemas. Temos problemas diferentes, mas a solução é uma. Cristo Jesus. Eu não vou perder meu tempo chegar aqui, olha, porque se eu começar a trazer pregações para resolver o problema das pessoas, todo dia eu só vou conseguir resolver o problema de alguém, porque os problemas são diferentes. Mas quando a gente entende que Cristo, somente Cristo, Ele resolve tudo, aí tudo estará resolvido. Sabe, irmãos, não há ninguém que vai ouvir uma pregação focada em Jesus que não tenha o seu problema, que não tenha encontrado a solução para o seu problema. Jesus é a solução para tudo que nós enfrentamos. Ele é tudo que nós precisamos, que nós temos. Ele não tem 5 passos para resolver esse problema, não existe. Eu dou graças a Deus porque toda vez que a gente chega aqui, a gente ouve sobre Cristo, a gente fala sobre Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos. É desse amor que nós precisamos ouvir. Então, a gente vai ver que, por causa desse falso amor, as pessoas estão sendo destruídas. Esses dias um adolescente me procurou, falou assim, pastor, preciso confessar algo, preciso de muita ajuda, eu estou entregue em vícios de pornografia, masturbação, me ajuda, eu já não aguento, mas eu não suporto. Ele é um adolescente, ele me procurou, eu falei, tudo bem, mas você já chegou a conversar isso com o seu pastor? Eu falei, procure conversar com o seu pastor, porque talvez outros jovens na sua igreja tenham mesmo esse problema, o seu pastor vai pregar sobre isso, e aí vai ajudar também outras pessoas. Ele falou, tá, então, pastor, aí está o problema. O meu pastor é o meu pai. E não é apenas isso. O meu pai é uma pessoa que é mais focada em pregar sobre o amor. Ele não vai pregar sobre essas coisas na igreja. Então, aí a gente vê que esse falso amor é estúpido. Não tem verdade. As pessoas precisam de ouvir a verdade porque elas têm problemas. E nada além da verdade vai libertar o ser humano. Você imagina um jovem não, um adolescente que está domingo após domingo na igreja, mas não ouve essa verdade, não sabe, ele está procurar ajuda em pessoas desconhecidas, apesar de procurar um pastor, né? Mas isso ele tem que ouvir na igreja, onde ele congrega. Então, irmãos, a gente não pode amar as pessoas e deixar elas caminharem em direção do inferno sem nós anunciarmos a verdade para elas. O nosso mundo moderno, ele está tão acostumado com a mentira que qualquer verdade hoje que você dizer é discurso de ódio. Qualquer coisa mínima que for verdadeira é afronta, é falta de amor. Então, cada pessoa hoje em dia procura um culto de acordo com os seus interesses. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, que era um jovem, 2 Timóteo 4:4, ele fala assim, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras no ouvido, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Então, Paulo está falando assim, olha, haverá tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, a doutrina verdadeira. Vão procurar mestres, pregadores que pregam coisas de acordo com os seus interesses. Não é isso que a gente vê hoje em dia? Cada culto para satisfazer o interesse de alguém. Não é isso que a gente vê hoje, não. A doutrina separa, a doutrina não é tão importante. O que importa é o amor. O que importa é o amor. Sabe, quer saber? Eu não quero saber desse negócio de religião, não. Eu sigo Jesus. Esse negócio de doutrina, Paulo está falando, isso não é uma coisa nova. Paulo já disse, as pessoas não vão suportar a doutrina verdadeira. Vão crer em fábulas. Você não tem visto fábulas, você já foi um desses, falou assim, não, eu nem sigo Jesus, meu negócio eu não sigo religião não, meu negócio é seguir Jesus. Isso é uma fábula, isso não é verdade, não é possível. Alguém fala assim, esse negócio de igreja, de religião, eu estou fora, mas eu
eu amo Deus, eu estou sempre conectado com Deus. Está no meu coração, é isso que as pessoas dizem. Então, as pessoas acham que é possível seguir Jesus sem seguir os seus ensinos. É possível seguir Jesus sem amar o que ele ensina. As pessoas pensam que é possível isso. Não se pode amar a Deus sem amar a verdade. Não se pode desfrutar do amor de Deus sem conhecer a verdade. Então, em João 8, 24, ele fala assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou. Essas pessoas que dizem que, assim, olha, eu amo Jesus, mas não amo doutrina. Eu sigo Jesus, mas não sigo doutrina. Eu não sigo nenhuma doutrina. Os irmãos já cansaram de ouvir isso aqui, né? Quando a pessoa fala que não segue nenhuma doutrina, ela até seguiu uma doutrina. O não seguir nenhuma doutrina também o quê? Também é seguir uma doutrina. De não seguir nenhuma doutrina. Então, Jesus, ele vai falar assim, olha, vocês morrerão nos vossos pecados se não crerdes que eu sou. Então, a necessidade de crer em Jesus. Jesus, olha, Jesus nunca deixou, tipo, um indício de que, do que crer nele, crer nos seus ensinos, fosse algo, tipo, como é que eu falo? Fosse algo opcional. Ah, não, tipo, eu vou seguir o exemplo de Jesus, vou ser amoroso como Jesus, mas o ensino dele, vou deixar... Não, Jesus fala assim, olha, vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não crerem. Há necessidade de crer. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Não está falando quem apenas segue, quem é sentimentalista, não. Fala quem crê no Filho, quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem disse essa palavra é um homem com mais amor no seu coração. Fala assim, quem não crê, não é que estará, já está condenado. Hoje em dia, você chega em alguém e fala assim, se você não crê, você será condenado. Você fala assim, nossa, cadê o amor aí? Cadê o amor? Mas o amor, não é isso que Jesus ensinava? O amor, é Jesus que está falando isso. Então, em João 3,18, ele fala assim, quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está. Então, e não importa quão exemplar você imagina ser, se você não crê, você será condenado. Há necessidade de crer, porque você sempre vai ser guiado de acordo com aquilo que você crê. Você sempre vai crer alguma coisa. O que você crê vai guiar a sua vida. E há necessidade de entender essa crença. Então, João 3,36 diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. E Jesus sempre ensinou sobre a necessidade de crer. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas verá a ira de Deus. A ira de Deus permanece nele para sempre. Então, a gente vai ver, olha irmãos, às vezes é difícil conversar com as pessoas, não sobre esse bairro, mas do mundo em si. Por quê? Porque, como Paulo fala aqui, as pessoas vão criar fábulas por não suportarem o amor verdadeiro. Eu posso não ir muito na igreja, mas eu creio em Deus. Eu posso não conhecer muito a Bíblia, mas eu creio em Deus. Eu posso não muito, mas eu creio em Deus. Deus está aqui no meu coração. Deus está aqui na minha cabeça, está nos meus olhos. Mas Jesus falou assim em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, será salvo. O que você imagina sobre Jesus não te salvará. O que vai salvar é aquilo que ele ensina na sua palavra, é crer no que ele ensina. Jesus não disse apenas, quem crê em mim será salvo. Eu quero que vocês vejam isso. Ele diz assim, quem crê em mim como diz as Escrituras. Quem crê em mim como eu revelei nas Escrituras, como a Bíblia ensina. Isso não é algo relativo, não. Isso é uma verdade absoluta. Sabe? Vocês já perceberam, irmãos? Eu quero forçar você a pensar um pouco nesse momento. Vocês já perceberam que as pessoas só dizem sobre que a verdade, só sacrificam a verdade em nome do amor, quando essa verdade tem a ver com Deus. Quando essa verdade for uma verdade religiosa. Vamos supor que você está na sala da faculdade. Você está aí, o professor está aí, o professor aplica uma prova para vocês aí, e você fala para o professor assim, ô professor, quer saber? Olha, se eu estou certo ou errado... Não, imagina o professor falando para você assim, olha, se você está certo ou errado, isso é relativo. Se você crê no que eu ensino ou não, isso é relativo. O que importa é que é o amor.
Tenta falar isso para o seu professor na faculdade. Fala assim, não, vamos focar no amor. Esse negócio de certo ou errado, isso, focar no amor, sabe? Vamos focar. Por que as pessoas não fazem isso na faculdade, na escola? Não fazem isso, porque uma verdade é algo que não funciona. Só quando é a verdade de Deus é que as pessoas acham que funciona. Tenta usar a mesma frase no médico. Você vai no médico todo quebrado e você fala, não, você pergunta para o médico, o que eu tenho? Imagina o médico dar um abraço para você, fala, não, o que você tem, isso nem é importante, não. O que você tem, isso é relativo, quer saber? Isso não, vem aqui, vamos aproveitar o amor, foca no amor. Isso para quê? Para quê saber? Vocês conseguem ver que isso é estupidez? Essas estupidez, as pessoas só querem enfiar quando é a verdade de Deus. Então, vamos supor agora que você entra num avião. Você entra num avião, você pergunta para o piloto, tem combustível suficiente para chegar para o outro lado? Para falar assim, combustível? Para quê? Foca no amor. Isso aqui é relativo. Foca, para quê? O amor em primeiro lugar. Dá um abraço aqui, vem aqui. Conseguem perceber? Essas estupidez só funcionam quando... Não é que funcionam, só querem enfiar na verdade de Deus, como se ela não tivesse nenhuma importância. A verdade é caso de vida ou morte. Então, irmãos, essas pessoas que falam que a verdade é relativa só falam isso até chegar a conta da luz ou da água. Quando chega a conta alta, eles ligam lá na Enel para reclamar, falam assim, não, a conta chegou alta. Imagina se o cara fala assim, não, chegou alta do teu ponto de vista. Isso é relativo. Para você está alta, mas para nós não. Deixa a conta chegar. Há necessidade de ter uma certeza da verdade, de conhecer. Esse relativismo hoje é estúpido. Então, irmãos, as pessoas não se importam muito com a verdade porque elas não se importam com Deus. Elas não fazem muito caso da verdade porque não fazem muito caso de Deus. A verdade é caso de vida ou morta. Às vezes, o maior obstáculo para a gente demonstrar o verdadeiro amor nas pessoas, essa é a nossa falsa simpatia. Isso, às vezes, tem sido o maior empecilho de demonstrar a verdade, porque às vezes as pessoas têm uma imagem nossa de pessoas muito legais e a gente quer que as pessoas permaneçam com aquela imagem de nós e a gente fica com receio de repreender as coisas erradas que elas fazem só para não permanecer, só para permanecer com aquela imagem que tem sobre nós. Isso é perigoso. Às vezes as pessoas só gostam muito de você porque você tem sido pouco verdadeiro com elas. Porque desde o momento que você abrir a boca e começar a falar a verdade, não tem quem não se levanta contra ti dizendo que você é uma pessoa fria, que você é uma pessoa que não tem amor. A primeira coisa que elas vão começar a falar é assim, olha, você precisa ser como Jesus. É isso aí, vamos começar a julgar. Olha como é que a pessoa fala, não me julga, mas está a julgar o meu julgamento, né? E é sempre assim que as coisas funcionam. Às vezes, nós não queremos perder uma amizade, a gente oculta a verdade para a pessoa. Fala assim, não, esse aqui não quer saber de religião. Não adianta falar de religião aqui, ninguém vai crer. É isso que a gente já começa a falar. Então, imagina que você é uma pessoa que oculta dizer a verdade no seu amigo para não perder. Você pode não perder a amizade dele aqui, mas você vai perder ele por toda a eternidade, porque ele estará no inferno. Que tipo de amigo é esse? Que tipo de amigo és tu? Que está indo em direção do céu, mas oculta que o seu amigo está indo em direção do inferno. Que tipo de amigo é esse que vê o seu amigo, o seu irmão, o seu parente, o seu filho, seja o que for, indo em direção do inferno e você não alerta isso para ele? Que tipo de amigo é esse? Irmãos, é verdade que a gente deve ser simpático com as pessoas. Mas em nenhuma parte da Escritura diz que ser simpático é omitir a verdade. Em nenhuma parte da Bíblia diz que amar as pessoas é concordar com todas as coisas erradas que elas fazem. Não, isso não é amor. O amor verdadeiro, ele é mais do que uma preocupação apenas com os ouvidos do próximo. Ele é uma preocupação com a alma dele. Uma preocupação com a eternidade dele. O amor sentimentalista, ele pode causar mais mal nas pessoas do que bem. Imagina uma mãe que rejeita disciplinar o seu filho apenas porque ele é amor, porque ela o ama. Às vezes, o que ela faz? Ela retém a vara no filho. Fala assim, não, eu não posso porque eu amo meu filho. Você pode não usar a vara no seu filho, não, quando ele falhar. Mas quando ele sair de casa, na rua, alguém vai usar. Deixa eu encontrar um policial amoroso com a lei. Vai se encontrar aí.
Então, por isso que o sábio fala assim, Provérbios 23, 13 e 24. Quem se nega a disciplinar e a repreender seu filho, não o ama. Na Bíblia, o amor sempre vem acompanhado com o quê? Com a repreensão, com a disciplina. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Provérbios 13, 2. Porque o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai o repreende. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre amor, ele fala em duas coisas. Fala sobre verdade e sobre correção, e sobre disciplina. Então, tenta imaginar comigo um cenário como esse. Você entra num consultório médico e você está com câncer, sei lá o que for. O médico tem um diagnóstico sabendo que você está quebrado. Talvez você está aqui hoje e você está quebrado. O médico fala assim, o que você tem? Você pergunta, o que eu tenho? O médico fala assim, olha, por ser tão amoroso, o médico não diz nada para você. Vocês não achariam que esse médico é um médico mau? Imagina se o médico falar assim, eu não posso dizer a verdade para ele, porque senão ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste, eu não posso. Então vocês achariam esse médico, um médico maldoso. Mas é justamente isso que a gente faz. A gente percebe que nossos amigos, parentes, irmãos, vizinhos, sei lá quem for, estão morrendo. Estão caminhando em direção ao inferno. Mas a gente não diz nada para eles. A gente se omite. Em nome do quê? Em nome do amor. Então, eu quero convidar vocês a ler o capítulo 10 de Marcos. Marcos, capítulo de número 10. É uma passagem muito boa da gente observar aqui. Marcos, capítulo 10, verso 17. Diz assim, a palavra do Senhor. Marcos 10, 17. Vou esperar os irmãos acharem para todo mundo ler. Quem não achou pode anotar, tá bom? Para verificar em casa. Diz assim. Marcos 10, 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que ele fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a sua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, as Escrituras dizem que Jesus amou esse moço. Mas em nenhum momento vemos Jesus tentando ajustar o seu ensino em nome do amor. Não vemos Jesus tentando omitir essas verdades para esse moço. Não vemos Jesus tentando parecer uma pessoa apenas legal com esse moço. Jesus disse, olha, ainda há uma coisa na sua vida que você valoriza mais do que a mim. Jesus amou esse jovem. Olha, irmão, a gente quando lê essa palavra, Jesus amou esse jovem, a gente pensa que Jesus chegou no jovem e falou assim, jovem, eu amei você. Mas não foi isso que Jesus fez. Quem registra isso é o escritor. Mas Jesus demonstrou seu amor com esse moço, mostrando a verdade para ele. Dizendo, há uma coisa no seu coração que você ama mais do que a mim. Vende isso e me segue. Deus não queria apenas ser uma pessoa legal, uma pessoa sentimentalista. Aquele jovem veio correndo, viu? Ele se jogou nos pés de Jesus. Falou, Jesus, eu quero a vida eterna. Jesus poderia dar um abraço naquele jovem e falar, nossa, meu Deus, eu nunca vi isso. Sabe, eu estou encantado com isso. Não. Parece que quando ele ouve aquelas palavras de Jesus, é como se fosse um balde gelado para aquele jovem. Jesus fala assim, vende o que você tem e você precisa me seguir. Porque, imagina aquele todo animado, quando ele ouviu a verdade, ele se entristeceu. Então, uma coisa que chama atenção nessa passagem é que aquele jovem era bem educado. Ninguém se procedeu a Jesus como aquele jovem. Olha a linguagem, bom mestre. Um jovem educado.
A gente às vezes pensa que as pessoas mais educadas são as pessoas que têm mais facilidade de receber a verdade. A gente se engana. A gente se engana. Aí você vai evangelizar uma pessoa super educada, abre a porta da casa, dá água, faz um monte de conversa, pergunta um monte de coisa, fala assim, esse é aquele jeito que é educada? Não. Essa tem mais facilidade de crer. Mas é mentira. As pessoas que mais rejeitaram o evangelho nas escrituras são as pessoas mais educadas. Olha para os fariseus, os escribas. Olha para eles. Ninguém rejeitou a verdade como eles rejeitaram. Então, Jesus amou tanto aquele jovem que não poderia ficar sem anunciar a verdade para ele. O nosso mundo, ele fala assim, quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou. Shhh, Loá. Shhh. O nosso mundo quer a verdade. Eles dizem assim, quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou. Mas isso é mentira. Esse não é um amor bíblico. Vemos que Jesus amou tanto aquele moço que a primeira coisa que Jesus falou assim, olha, você precisa mudar alguma coisa dentro de você. Há uma coisa errada. As pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais querem a nossa mudança. E ninguém vai mudar apenas com abraços. A pessoa vai mudar ouvindo o quê? A verdade. Você precisa alertar, você precisa falar. Se você não ama alguém, você se importa pouco com a mudança daquela pessoa. Pouco importa se a pessoa vai mudar ou não. Mas quando você ama, você quer melhoria. Você confronta. Não há mudança sem confronto. Você confronta. Você não aceita porque, mas quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou. Calma aí. O único lugar que você vai ser aceito do jeito que você é, vai ser no inferno. Porque as pessoas que entraram no céu foram o quê? Foram transformadas. É verdade que Jesus recebe todas as pessoas do jeito que elas são. Mas não lhes deixam do jeito que elas vieram. Jesus as muda. Jesus as transforma. Jesus, é como se você visse o lixo no rosto de alguém que você ama. Você tira. É isso que Jesus faz quando a gente vai até Ele. Ele tira o lixo do pecado que tem em nós. Porque o pecado ele justamente é um lixo. Então, Jesus demonstrou o seu amor assim. Imagina, irmãos, antes de eu concluir, Jesus falou alguns textos bíblicos que eu quero falar com vocês. João 8,47. Olha, eu gostaria que você abrissem esse texto. João 8,47. É um texto muito poderoso. Fala assim, João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. João 8,44 agora. Vocês são do diabo, e tendes vontade de cumprir o desejo do vosso pai. Agora imagina, hein? Irmãos, por favor, eu gostaria que você olhassem para mim. Você chega para uma pessoa hoje e fala assim, você é do diabo. A pessoa fala o quê? Não, cadê o amor no seu coração? Mas é o que a Bíblia ensina. A pessoa que não é de Deus é do diabo. A pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo e não tem Deus como Pai é literalmente do diabo. Isso não é falta de amor. Falta de amor é você ver a pessoa indo em direção ao inferno, vivendo como filho do diabo, e fazer a pessoa pensar que é filha de Deus só para você não ferir. Todas as palavras de Jesus, por mais duras que forem, eram palavras cheias de amor. Eram palavras cheias de bondade. Quando Jesus Cristo disse assim, quem não crê em mim será condenado. Isso são palavras de amor. São palavras de alerta. É Jesus demonstrando seu amor, alertando que existe o inferno. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, em João 8, em 1 João 1, capítulo 5, verso 2, diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Irmãos, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, né, que a gente conhece, ele fala assim, nisso conhecemos que somos filhos de Deus e que amamos a Deus, se guardamos a sua palavra. A gente não precisa fazer nada além do que a Bíblia ordena para mostrar amor no mundo. Jesus não se esqueceu de nada quando nos ensinou a amar o mundo. Ele nos ensinou a forma certa de amar o mundo. E essa forma está nas Escrituras. Eu li uma história esses dias que me chamou muita atenção, de um pastor. Ele é um pastor que ele era recém-formado e
ele convidou os jovens da sua igreja para fazerem um encontro na casa de alguém, tipo numa garagem. Como os jovens não queriam ir para a igreja, então o pastor falou assim, eu vou começar na casa dos jovens, vamos fazer culto na casa dos jovens. É aquele culto que tem pipoca, tem um monte de coisa, o jovem vai nesses cultos. Aí fizeram esses cultos e foi todo jovem da igreja, tem um monte de jovens lá. O pastor fez na garagem de alguém, né? Eles fizeram ele colocou várias cadeiras, fez um círculo, sabe o círculo? E pegou versículos bíblicos e colocou nas cadeiras. Então, quando os jovens chegassem naquele culto, eles pegassem versículos bíblicos e conseguiam ler. E ele colocou uma cadeira no centro daquele círculo. Sabe um círculo assim? E colocou uma cadeira no centro daquele círculo. O pastor fala assim, eu preciso de alguém que sente nesse círculo. Perdão, que sente no centro desse círculo aqui. E essa pessoa vai explicar todas as dificuldades que tem. Tipo, os problemas, as coisas que angustiam o coração. Quando o pastor falou isso para aquele jovem, os jovens acharam que isso aqui é um absurdo. Falaram que o pastor era tolo. Então, os jovens ficaram com vergonha. Ninguém queria sentar. Quem é a pessoa que vai sentar num círculo e começar a explicar os seus pecados? Falar as coisas que angustiam. Se, pelo menos, não sei, se fosse talvez aqui eu fizesse isso, os pecados que eu poderia ouvir, pastor, eu sou muito perfeccionista. Pastor, eu sou a pessoa que quer tudo certo. É isso que a gente podia ouvir, né? Mas, por um jovem com vergonha, havia uma jovem lá, uma moça. Uma jovem de 18 anos, ela se ofereceu, ela aceitou, falou, eu vou ficar no centro, eu vou. Então cobriram o rosto dela com um pano, com uma venda. Então, aquela moça fechou os olhos e a primeira coisa que ela falou assim, eu sou tão infeliz e não sei se aguento mais a minha vida. E quando ela falou isso, os jovens todos ficaram com vergonha. Todos os jovens ficaram com medo, tipo, falaram, é sério, ficaram com vergonha. E para aquela jovem que havia dito que eu sou tão infeliz, não sei se aguenta a minha vida, alguém pegou o versículo bíblico que estava na cadeira, que o pastor escreveu, e falou assim, diretamente, com uma voz bem alta, diz assim, mas eu sou fiel. Não vou permitir que você seja tentada mais do que você é capaz, mas vou prover uma maneira de escape para que você possa resistir a isso. Então ela gritou, aquela jovem gritou e disse assim, ninguém se importa comigo. E para aquela jovem que disse isso, um dos jovens que estava sentado pegou o versículo que estava aí e leu dizendo assim, olha, mas eu te amei com amor eterno e com bondade te atraí. Com muita raiva, aquela moça gritou, você não entende, eu fui expulsa de casa ontem. E para aquela moça que foi expulsa de casa ontem pelos pais, alguém pegou o versículo bíblico que estava na cadeira e leu dizendo assim, mas eu nunca irei te desamparar, nunca irei te deixar. E outra jovem pegou outro versículo bíblico que estava na sua cadeira, leu dizendo assim, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aquela moça tirou o negócio dos olhos, chorando muito, com raiva. Ela perguntou, por que Deus não fala comigo assim? Dessa maneira, dessa forma. Então aquele pastor que era jovem falou assim, minha filha, foi Deus quem falou com você. Deus tratou com você, Ele mostra o amor que tem por você por meio da palavra. Você tem se sentido pouco amada por Ele, porque você tem lido pouco sobre Ele, porque você conhece pouco sobre Ele. Ninguém ama como Ele ama. A palavra é a demonstração de amor de Deus. Se nós lêssemos mais a palavra, nós nos sentiríamos mais amados por Deus. Não precisamos inventar sentimentos, criar coisas falsas para desfrutarmos do amor de Deus. A palavra é verdadeira, é suficiente, ela basta. Ela mostra tudo sobre o amor de Deus. Não é que você é pouco amada, não é que a gente não conhece, é que a gente conhece pouco desse amor. E a culpa é nossa. A gente às vezes mendiga amor, exige, a culpa é nossa. Nós somos mais amados do que nós imaginamos, irmãos. Olha, por exemplo, alguns textos bíblicos para encerrar que falam sobre o amor de Deus.
Jeremias 31, verso 30, assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Paulo fala isso em Efésios 2, verso 4. Olha que Deus nos amou, não quando ainda éramos fracos, não. É quando éramos mortos. Vocês conseguem entender? Éramos cadáveres entregues ao pecado. Ele não amou seres fracos, ele amou seres mortos que nós éramos. Esse amor, ele transcende o nosso entendimento. Então ele fala assim, Deus é o único que ama o ser humano como o ser humano realmente ele é. O ser humano é podre. Por isso Deus o muda, Deus o transforma. O amor que Deus tem por nós não faz Deus nos aceitar assim. Ou melhor, Ele nos recebe assim, mas não nos deixa assim, Ele nos muda, Ele nos transforma. Ele nos torna a imagem dele. Porque Paulo fala em Romanos 5,8, fala assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, dando Cristo que morreu em nosso lugar, quando éramos pecadores. E Paulo fala assim que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que possamos nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Deus, Ele ama Jesus. E por Ele nos amar, Ele nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Deus nos transforma à imagem daquilo que Ele mais ama, que é Jesus. Isso por meio da palavra. Então o salmista diz, Salmos 63, verso 3, assim, o teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. É melhor que a vida. Mas tu, Senhor, és compassivo e misericordioso e muito paciente em amor e em fidelidade. Romanos 8, 38 diz assim, pois estou convencido que nem a morte, que nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem anjo, nem demônio, nem pecado, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te ama demais para deixar você do jeito que você está. Por isso Ele te transforma, Ele te muda com frequência, Ele faz isso. Deus te ama, por isso Ele trouxe você aqui hoje para ouvir sobre esse amor que Ele tem por você. Você é mais amado por Deus do que você imagina. E eu não preciso chegar para você fingir um sentimento vazio, falar que Deus te aceita assim, Deus quer que você fique assim, o que importa é o amor. Não, eu falo que Deus ama você, por isso Ele te exorta. O sábio em Provérbios diz assim que Ele corrige a quem Ele faz quê? A quem Ele ama. Se você se sentiu corrigida e corrigido por Deus hoje, sinta-se amado por isso. É o amor dEle que faz isso. Que abriu o seu coração para receber essa repreensão, porque o mundo não ouve, o mundo não é repreendido. Vamos orar ao nosso Deus? Eu convido você nesse momento a fazer uma oração de reflexão, pensar como está o seu amor por Jesus.